Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigin, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E hoje, vamos falar de mais um tema da cultura pop, que eu inclusive já dei um pequeno spoiler, lá no nosso grupo do WhatsApp. Lembrando sempre que todos os debates que começam aqui no podcast, normalmente eles vão parar lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você tem interesse em conversar com a galera sobre os temas que são falados aqui e sobre qualquer outro tema, não deixe de entrar no nosso grupo do WhatsApp. Basta entrar no nosso canal da imperiumfortuna.com, nosso site, e lá você vai encontrar um botãozinho, para você acessar o grupo do WhatsApp, certo? Bom, e o que a gente vai falar hoje? Vamos falar de um episódio específico da animação Rick and Morty, ou Rick and Morty, sei lá, falem do jeito que vocês acharem melhor. O que rola? É na quarta temporada, o primeiro episódio da quarta temporada, que se chama Os Cristais de Morte. O que são esses cristais de morte? Bom, o Rick ele tem que ir num determinado planeta para coletar esses cristais, os quais ele diz pro Morty que ele não deve tocar neles, porque quando você toca nesses cristais, você enxerga como você vai morrer. Então, eles entram num tiroteio com piratas espaciais, e aí o Rick ele pega e coloca um cristal desse, colado na testa dele, para ele saber quais movimentos ele poderia fazer durante o tiroteio, o qual iria matar ele ou não, certo? Então ele usa de forma estratégica, para se salvar ali durante o tiroteio. Só que ele diz pro Morty que as pessoas não deveriam utilizar aquele cristal o tempo todo, porque se você sabe como você vai morrer, você acaba tentando viver somente para que você tenha aquele final de morte que você acha melhor. E, bom, agora vão começar os spoilers. Então, se você ainda não viu o episódio, dá pause, entra aí na internet, procura lá, temporada 4, episódio 1, assiste e aí depois você volta pra cá. Se você já assistiu, pode continuar ouvindo que agora vem os spoilers. O Morty, quando ele pega um cristal, ele vê a morte dele velhinho, com a mina que ele gosta do lado dele, esperando, falando que ele pode descansar e tal, que foi uma vida longa. E a gente sabe que ele é um trouxa totalmente apaixonado por essa garota, mas nunca consegue pegar ela. Quando consegue, normalmente é um alien, alguma coisa do tipo, se passando por ela. Então, ele percebe aquela morte, ele enxerga aquela morte que ele considera como a melhor forma de morrer. E todos os movimentos que ele faz a partir daquele momento são baseados no cristal da morte, mostrando ele morrendo feliz com essa mulher. E velho, Então, por exemplo, se ele vai pra esquerda, aí no cristal mostra que ele vai morrer de forma diferente, então ele vira pra direita. Se ele vai comer uma coisa, e aí aparece no cristal que ele vai morrer de outra forma, aí ele vai lá e não come essa coisa. E o episódio segue assim, só que dá um desastre do caralho, porque isso acaba fazendo com que ele tome atitudes muito, muito loucas, certo? E aí tem guerra, tem robô, tem alien, tem a porra toda, parece um anime. Esse episódio lembra muito episódio de anime, certo? Então é um episódio divertido. No final eles tiram o cristal do Morty e ele descobre que na verdade a garota não ia ficar com ele porque estaria casada com ele. É porque o sonho dela era ser cuidadora de idosos para poder roubar as coisas dos idosos nos asilos depois que eles morrem, certo? Então, o final é maravilhoso, o episódio em si é muito legal, a animação ficou muito foda. Normalmente o primeiro episódio da temporada eles fazem isso, de ter mais qualidade do que os outros, certo? Tá, mas e aí, o que isso tem a ver com magia e ocultismo? Vamos começar a falar disso agora. Bom, então o que acontece? Nesse episódio, você percebe que o cristal, ele não lê o seu futuro. Ele mostra o seu futuro, ou seja, a forma como você vai morrer, baseado nas estatísticas das suas ações, ou seja, as consequências das suas ações mostrariam a forma como você provavelmente, no caso no desenho, como você realmente iria morrer, certo? Então percebam que não é como se tivesse o destino da pessoa escrito em algum lugar e ele simplesmente mostrasse como você vai morrer. Que é exatamente o que a gente encontra na maior parte dos oráculos que a gente vê hoje em dia, certo?
Eu tava conversando isso lá no grupo, que algumas pessoas acreditam que o destino do universo já foi escrito. Pra quem já leu a HQ Sandman, eu nem sei se é HQ ou é graphic novel, acho que é graphic novel, né, do Sandman, a gente sabe que um dos perpétuos é o irmão do Sandman, que é o Destino, que é um cara, né, muito estiloso por sinal, né, ele usa uma túnica e tal, e ele vive carregando um livro, né, acorrentado na verdade a um livro, que é o livro do Destino, e nesse livro você tem toda a história de todo o universo do começo, meio e fim. Ou seja, nada que acontece no universo é por acaso, é causal ou coisa do tipo. Tudo que acontece no universo já foi escrito por um Deus superior, certo? Que quando criou o universo por inteiro. Inclusive o que vai acontecer nele, né? Como vai acontecer nele e como vai terminar essas coisas. Algumas pessoas acreditam nisso. Algumas pessoas acreditam que sim, né, um Deus, ao criar o universo, gerou, né, tudo o que ia acontecer. Ou seja, você ainda não nasceu, mas você vai nascer em determinada data, o seu nome vai ser tal nome, você vai crescer, você vai viver durante tantos anos, durante esses anos você vai fazer tal coisa. Ou seja, nada é realmente obrigação ou culpa sua ou responsabilidade sua ou mérito seu. Tudo o que vai ser feito na sua vida já estaria escrito. Bom, pra galerinha que curte tarô, a gente tem o tarô de Thoth, ou tarô de Thoth, né? Depende de como você queira falar o nome do cara. Teoricamente, o deus Thoth, né? Ele tinha acesso a esse livro e por conta disso, o tarô de Thoth seria uma espécie de conexão com esse livro. Então, o que acontece? Quando você coloca cartas de tarô, você não está fazendo como o Cristal da Morte, né, que ele está calculando o que pode acontecer. Na verdade, quando você colocasse as cartas de tarô, você estaria acessando algumas notas desse grande livro do universo, certo? Que mostra exatamente o que vai acontecer com você. Então, não é causal, né? Quando você tira cartas de tarô, né, e tal, para uma pessoa, você não está falando algo que ela possa modificar, você está falando algo que vai acontecer e você só tá avisando porque aquilo já tá escrito. E inclusive o próprio fato de você estar avisando essa pessoa ao colocar as cartas de tarot também já estava escrito, certo? Porque se esse livro, né, de Thoth tem todo o conteúdo de todo o universo o tempo todo, quer dizer que até o fato das pessoas tentarem acessar esse conteúdo já estava escrito lá, certo? E aí que vem a questão, né? Já estão quase batendo os 10 minutos, achei que esse assunto ia ser mais curto. Então o que rola? Qual a opinião de vocês quanto a isso? A gente começou um debate, né, lá no grupo, falando sobre isso e rendeu. E aí eu falei, gente, espera aí que vai sair o podcast primeiro, e aí a gente continua esse debate. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acreditam que o destino existe? Que realmente tudo já estava escrito em algum lugar e na verdade nós somos apenas marionetes, né, desse jogo universal que já foi criado por um puta Deus que a gente não consegue nem imaginar o quão grande é, ao ponto dele ter escrito eu falando isso agora, sacou? Então, dê a opinião de vocês aí. Como eu disse, isso daqui é só a introduçãozinha do assunto. Assistam um episódio do Rick and Morty, vocês vão rir pra caramba. O final é maravilhoso e tal. Obviamente, né, pra quem não ouviu o spoiler, o final vai ser maravilhoso. Então, tipo, vamos começar um debate sobre isso e ver se o mundo, ele é causal, né, se as coisas acontecem matematicamente, estatisticamente, de acordo com as suas ações. Ou seja, se a sua vida é uma merda, a culpa é sua, mas se você tem uma vida maravilhosa, o mérito é seu. Ou se realmente a gente teve um Deus que já escreveu essa porra toda e no final tudo que nós fazemos é o script que já estava escrito desde o começo. Bom, então lembrando sempre que a gente está na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Nós estamos no YouTube, nós estamos no X, nós estamos no Instagram, nós estamos em tudo que é rede social possível e estamos no Spotify, onde você pode estar nos ouvindo agora. Também estamos no Castbox, no Deezer, no Google Podcast
Ou seja, qualquer plataforma de podcast você vai nos encontrar lá também, certo? E lembrando sempre que a gente tem o nosso Apoia-se. Se você gosta muito do nosso conteúdo, você pode fazer uma doação de 5 até 50 reais. É doação, não é mensalidade. Então você pode doar uma vez só ou doar várias vezes. Isso é com você. Mas se você quer uma coisa mais rápida, a gente tem o nosso Pix, que é imperiumfortuna@gmail.com, tá aqui na descrição. E você pode doar o quanto você quiser no Pix, certo? Mas se vocês doarem pelo menos 5 reais, você ganha o direito de pedir um tema pra gente gravar aqui o podcast. O tema não vai sair, obviamente, logo depois que você fizer a sua doação, mas normalmente um mês depois, né, porque eu faço um estudo antes, a gente grava o podcast com o tema que você escolheu, certo? E é um dos podcasts longos, não de 10 minutos, de 20, certo? Esse mês, inclusive, se não me engano, teve, né, um podcast que foi de pedido de um apoiador, certo? E o seu nome também vai aparecer lá no nosso mural de apoiadores. Então, quem puder doar, eu agradeço muito. Todo esse dinheiro é utilizado para manutenção do portal e para futuramente a gente comprar equipamento para poder fazer live, melhorar o áudio das gravações e coisas do tipo, certo? Então, galera, continuem esse debate aí sobre o destino lá no nosso grupo do WhatsApp ou aqui nos comentários. Se gostou, dá um like, compartilha, entra nos nossos canais que vocês ajudam o canal a crescer. E por hoje é só, até a próxima. Fortuna!